Seja muito bem-vindo a mais um Papo Web para Up Inside. Aqui é o Robson e hoje a gente vai falar sobre habilidade ou dom, como iniciar na carreira web e precificação contra designers baratos. O primeiro assunto é a dica que eu tenho do Papo Web e os dois outros foram enviados pelos alunos da Up Inside por e-mail para a gente debater aqui. Como você sabe, a série Papo Web é para a gente conversar e discutir sobre o dia a dia de programador. Para começar, pessoal, eu quero falar então sobre habilidade e dom e sobre o que eu penso sobre isso especificamente para a nossa área, tá? Tem muita gente que acha que tem que ter o dom para programar em PHP, eu já recebi vários e-mails falando disso, você tem o dom no PHP, você tem o dom em SEO ou algo do gênero. Eu não acredito nisso, tá, pessoal? Eu acredito que a gente tem que ter habilidade, mas principalmente interesse e paixão por aquele assunto. Se você tem aquele tipo de perfil de navegador que entra num site e ao ver um efeito diferente, uma modal funcionando diferente, ou alguma coisa nova ali e aquilo te interessa não somente pelo visual, mas sim pelo funcionamento da coisa, se você tem interesse em saber como funciona dada aplicação em um site, então você já tem o perfil para desenvolvedor, certo? Você precisa simplesmente adquirir a habilidade. Isso a gente adquire treinando, a gente adquire estudando, seja em livros, seja nas videoaulas da Up Inside, seja nos nossos cursos. Então tudo é habilidade, tá, pessoal? Ninguém nasce sabendo programar, ali sai do berço com 2 anos e sai programando PHP. Não, você tem que estudar e dependendo do seu interesse e da sua necessidade, você vai ter mais ou menos habilidades. Para dar um exemplo legal aqui, na Up Inside a gente tem hoje 2 perfis de alunos. Todos são importantes, tá, pessoal? Mas tem alguns alunos que se destacam pelo seu interesse. Quais que são esses perfis? Tem muitos alunos hoje que, por exemplo, eu quero aprender HTML5 porque o meu cliente quer um site HTML5. Então ele vai lá e compra o curso de HTML5 com essa situação, certo? E tem muito aluno meu que nem emitiu o certificado ainda e já me manda um e-mail. Diz, olha, Robson, qual que vai ser o próximo curso? Qual que vai ser o próximo assunto? Né? Ele nem sabe qual que é o assunto do próximo curso, mas ele já quer comprar para adquirir mais conhecimento e para ter mais habilidades. Então, qual tipo de profissional você é? Aquele que vai depender de uma situação para aprender uma linguagem ou aquele que já vai estar pronto quando essa situação acontecer, né? Então, esses são os tipos de profissionais que a gente tem hoje. Com certeza, se você é aquele cara que busca conhecimento, mesmo sem precisar dele, você vai muito mais longe. Essa é a minha dica, então, sobre habilidade ou dom, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre como iniciar na carreira web. Vou falar um pouquinho como eu iniciei, tá? E aí eu passo algumas dicas que eu acho que seria interessante no mercado hoje. Vamos lá, então. Quando eu comecei a minha carreira web, pessoal, não tinha muito curso ainda, a gente não tinha acesso a videoaulas, a tutoriais, a cursos online, não tinha EAD ainda, então o que a gente tinha realmente eram os cursos presenciais. A gente sabe que o curso presencial, curso EAD hoje, o curso presencial ele tem muito menos conteúdo, né? Ele vai te ensinar muito menos e tem um detalhe muito importante, quando você está num ambiente de sala de aula, você tem 20, 30 alunos ali na sala, você tem que escutar a dúvida de todos. Por mais que você não tenha aquela dúvida, você vai ter que esperar para acompanhar. Então você acaba sempre tendo menos conteúdo. Hoje a gente tem o EAD que é muito mais eficiente que um curso presencial. Você vai aprender muito mais e vai ter um professor particular para você sempre ali. Voltando aqui então, pessoal, na minha época, quando eu comecei, eu fiz um curso de Flash, CorelDRAW e, se eu não me engano, HTML. Tá? Não tinha PHP, não tinha linguagem de programação. Era tudo feito em tabelas ainda. Mas aquilo me serviu para despertar o interesse para mim começar a correr atrás. Na época eu ia para o Google buscar informação, tudo que tinha de PHP, que eram bem poucos assuntos aí, bem poucos sites que falavam sobre abertamente, e na época era tudo aí sites em inglês e tal, mas eu consegui me virar na época, consegui iniciar legal, e eu acho que se você tem um interesse pela coisa, não importa qual o meio que você vai utilizar. Claro que hoje você tem muito mais recursos, tá aí a Up Inside com vários cursos para você. E o importante, pessoal, é você ter um rumo certo para você iniciar na carreira web. Você saber exatamente o que você quer é muito importante. Se você quer entrar na área de desenvolvimento, de design, programação, ou você quer ser aí um otimizador, aplicar SEO, marketing digital, tem várias áreas. Então é interessante que você pesquise um pouco antes de começar. E aí a gente entra também no Webmaster, né, pessoal? Que é aquele profissional que tem todas as skills necessárias para desenvolver o site. Você vai começar no design, você vai passar aí pelo HTML, CSS, JavaScript, PHP e tudo mais. Então a ordem correta para esse tipo de profissional, que é o que eu sou, que eu acho que é onde eu vou poder te ajudar mais, é você primeiro
aprender HTML, CSS, JavaScript, para você saber como lidar e como que vai ser o layout do seu site. Tem muita gente que vai te dizer, não, primeiro aprende uma ferramenta de design. Eu acho o contrário, tá, pessoal? Se você souber HTML, CSS, JavaScript, você vai ter noção do que dá para fazer e como vai ser mais fácil executar esse trabalho. E aí sim você pode estudar aí uma ferramenta de design, um Adobe Fireworks, um Adobe Photoshop, para aprender como estilizar e montar o layout visual para poder vender para o seu cliente antes de montar o HTML. Certo? Aprendeu essas 3 linguagens, já sabe uma ferramenta de design, aí você pode passar para o PHP e o MySQL para poder fazer aí a linguagem dinâmica. Claro que você pode escolher a ASP, Python, mas no meu caso é a PHP, porque PHP é uma linguagem 100% voltada para a web, e eu sou apaixonado, não preciso dizer isso, até é meio suspeito eu falar sobre linguagem de programação, no meu caso é PHP. E a partir daí, depois que você domina essas linguagens, você já está introduzido no mercado, você já tem conhecimento necessário para produzir sites e vender sites. Aí basta você aplicar SEO, você aprender a aplicar SEO, você estudar um pouco de marketing digital para poder melhorar os resultados do seu cliente e por aí vai, tá, pessoal? Mas a base para iniciar é você conhecer as linguagens básicas para você montar um site e poder comercializar ele. O que leva a outra pergunta, em quanto tempo, né, se eu quiser ser um desenvolvedor web, em quanto tempo eu posso começar a desenvolver? Hoje, pessoal, a gente tem aqui, no exemplo da UpInsight, a gente tem ali os 3 cursos Pro disponíveis nesta data, tá? Se você fizer esses 3 cursos que você faz aí em um mês e meio, com 3 ou 4 horas aula por dia, você já vai ter conhecimento necessário para comercializar teu site. Então não é algo difícil de você entrar no mercado. O difícil é você se destacar e o que leva nós aí à precificação contra designers baratos. O que acontece, pessoal? Hoje no mercado tem muito design barato, tem muito site que cria site, como o Wix, por exemplo, aí que você vai lá e rapidinho faz um site. E o que vai diferenciar você na precificação de um designer barato é a sua habilidade. Se você tem habilidade em HTML5, você tem um destaque. Se você sabe CSS, CS3 e técnicas de desenvolvimento com padrões de desenvolvimento, você tem mais um destaque. Se você souber PHP na base, criar sua própria aplicação, montar aí um gestor de conteúdo que seja fácil de atualizar para o cliente, que você dê um bom suporte ali e que não seja, por exemplo, um WordPress. WordPress é muito bom, mas é uma ferramenta que o seu usuário, né, o seu cliente, para alimentar o site, ele vai ter que ter um conhecimento a mais, porque é bastante plugin, é bastante tela, né? Se você fizer um CMS que seja muito mais tranquilo de desenvolver, ou uma ferramenta que seja muito fácil para o seu cliente de alimentar o site, você já tem aí um passo a mais, um item a mais para precificar melhor o seu site. Aí você tem técnicas de SEO, você tem técnicas de lançamento, que a gente fala no HTML5 do jeito certo. Você tem várias coisas que vão destacar você na hora de precificar. Eu já participei de reuniões vendendo site, na época que eu desenvolvia, onde a agência concorrente, a minha, oferecia o site por menos da metade do que o meu orçamento era e mesmo assim eu levava, porque eu falava sobre o SEO, sobre as técnicas para destacar o site do cliente no Google. E você tem que pensar uma coisa, quando você se posiciona não como um desenvolvedor, mas sim como um artista da web, onde você sabe todo o conjunto de técnicas para desenvolver, lançar, divulgar, melhorar o projeto do cliente, onde você é um programador, um designer que está sempre atualizado, né, sempre utilizando as últimas linguagens, então você já tem um passo à frente sempre do seu concorrente, certo? No momento que você aplica e oferece uma solução ao invés de um site, porque o cliente não está buscando um site na web, ele está buscando mais clientes, ele está buscando mais visitas, ele está buscando divulgar a empresa dele. O que você tem que oferecer para ele é uma solução nesses quesitos que ele precisa. E aí você vai estar um passo à frente do seu concorrente, você pode cobrar o dobro, você vai ganhar o orçamento e vai ganhar o projeto. Para começar, se você não tem muitos projetos ainda, você pode desenvolver uma startup, fazer um sistema aí que vá te autodivulgar. Você pode bater na porta das empresas, tá, pessoal? Eu fiz isso no começo. Eu pesquisava pelas empresas da minha cidade que não tinha site, os que não tinha, eu montava por mim mesmo um projeto e ia lá oferecia para eles. Fechei alguns negócios assim e de acordo com o tempo, depois que você tem um portfólio básico, você acaba sendo procurado pelos seus clientes. Essas são as dicas aí do nosso Papo Web de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se estiver assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha. Se estiver assistindo pela UpInsight, deixa teu comentário e compartilha aí para ajudar a gente a divulgar. Eu deixo aquele forte abraço e a gente se vê em breve.